O assunto agora é um pouco mais simples, mas um insight que veio dentro daquilo que a gente escuta muito sobre aprender inglês e tudo. Eu estou nessa luta, pessoal. Estou aqui, que é perto de 5 anos, estudando alguns momentos com professor particular, alguns momentos com curso online, alguns momentos só com conteúdos, alguns momentos só assistindo filmes sem legenda e tudo. Enfim, acredito que o meu já está um intermediário bem consolidado. A intenção aí pro avançado ainda esse ano não dá, né? Tá terminando 2024 agora, mas agora em 2025. Mas assistindo um filme ao qual eu gosto muito, é um daqueles filmes que toda vez que se eu estiver zapeando na TV, olhando. É... Se bem que a gente não faz muito mais isso, né? A gente chega lá no Netflix ou então no Amazon Prime, vai lá, escolhe o filme e assiste. Mas ainda assim, vira e mexe. Você tá num hotel, às vezes coloca, tem lá um canal de filmes lá, você tá olhando, tá passando lá o Último Samurai. E esse é um daqueles filmes, eu tenho alguns, mas hoje eu vou falar só desse. O Último Samurai é um daqueles filmes que se eu pegar ele no início eu vejo até o fim, se eu pegar ele no meio eu vejo até o fim, se eu pegar ele no final eu ainda assisto o finalzinho. Talvez seja um dos 5 filmes que eu mais goste até hoje, assim, de todos os tempos. E assistindo esse filme agora, que é um pouco mais de um mês que eu assisti ele de novo, eu aprendi algo com aquele filme, ligado a idiomas, que foi algo que a gente escuta muito nas aulinhas, principalmente de professor de internet e tudo, que você aprende inglês igual criança, né? Você aprende primeiro se expondo à língua, ouvindo, para depois falar, fala muito para depois você pensar em escrever, e gramática, tudo mais. E aí naquele filme, de uma forma muito, assim, quase que escondida no filme, acontece exatamente isso, né? O personagem principal lá do Tom Cruise, ele aprende a falar japonês, ele aprende a se comunicar quase que perfeitamente em japonês no filme, só que no final do filme que a gente percebe que ele não sabe ler. Então, assim, se você bem reparar, ele, assim que ele foi no filme, assim que ele foi capturado, né, pelos samurais, ele ficou exposto à língua, né, ainda que no primeiro momento de forma bem pequena e bem pouca, mas ele rapidamente aprendeu as palavras mais simples, né, a obrigado, a uma outra parte do corpo, a pedir comida, a falar que está com sede e tudo. Só que vai seguindo no filme, quando ele começa a conversar com o líder lá daquela aldeia, que no filme ele é até um membro do governo, né? A gente vai ver isso no filme, depois deixa de ser, mas enfim, depois vocês assistem o filme Último Samurai, filmaço. Esse cara também estava querendo aprender inglês. Então os dois passaram a se comunicar, mesmo sendo inimigos, né? Um prisioneiro e o outro que naquele momento eles estavam aprisionando, mas eles tinham o hábito de conversar pelo menos uma vez por dia ali, e aí ele ajudava, né? O protagonista ajudava esse samurai a falar inglês, e ele, por sua vez, sendo exposto ao japonês, foi aprendendo. Em dado momento, esse samurai aprende a ler em inglês, porque ele encontrou uma espécie de diário, né, que o protagonista tinha, né, relatado. Só que o protagonista não aprendeu a escrever em japonês, porque você vê no final do filme, quando ele é uma espécie de empossado a samurai, ele recebe uma espada e nessa espada tem um escrito. E se eu não me engano, no escrito dizia assim, o estilo que o velho estilo se encontra com o novo, uma coisa assim, né? Meio que o velho estilo do samurai se encontra com o novo, ele sendo um samurai que veio de um outro país, de uma outra cultura, tudo mais. Só que estava escrito isso na espada e o protagonista não sabia. Ele perguntou para esse comandante lá dos samurais, perguntou o que está escrito. Aí foi a hora que ele falou.
Então você vê do meio para o fim do filme inteiro ele já se comunicando em japonês com alguma frequência, e só que ele não sabia ler, não sabia escrever em japonês. Então, assim, dentre muitas coisas que eu já aprendi com esse filme, essa foi uma, talvez assim, a última que mais me impactou, porque ela, por mais que seja ficção, seja uma história, tudo, ela deixou claro que o ensino, né, o aprendizado de idiomas é mais simples do que a gente imagina, né? E olha que o idioma japonês é um idioma muito difícil, muito duro. Então, é isso. Encontrei isso naquele filmaço ali. Espero que vocês tenham condições de assisti-lo também e perceber outras coisas legais que tem ali. Fechou? Valeu, pessoal. Vamos nessa.